Bom, pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma aula aqui hoje, para a gente analisar o artigo científico que foi bem divulgado em 2019, 2020, também em 2021, que é o estudo do cubo, né? E por que ele foi bem divulgado? Porque esse estudo ele buscou analisar um ponto bem interessante e uma dúvida recorrente nas academias de ginástica, né? Então, a profundidade do agachamento, a influência dela sobre os ganhos de hipertrofia. E aqui nesse estudo, eles buscaram analisar duas amplitudes de movimento, né? Por exemplo, duas amplitudes de movimento excêntrico, uma mais a fundo, outra mais parcial. A gente vai entender aqui na frente, aqui na sequência dos slides, como foi feito essas amplitudes, sobre os ganhos de hipertrofia do glúteo máximo, do quadríceps como um todo, dos isquiotibiais e também dos músculos adutores. Então, vamos lá para a gente entender esse estudo. Então, foi utilizado 17 homens sem experiência, e esse sem experiência, pessoal, ele foi utilizado essa amostra porque esses indivíduos, eles conseguem responder melhor ao treinamento. Indivíduos treinados são mais treináveis. E como foi aplicado 10 semanas de treinamento, um tempo de intervenção curto, então selecionaram indivíduos destreinados. Então, esses indivíduos destreinados foram divididos em dois grupos. Um grupo foi o grupo agachamento a fundo, que realizou a fase sempre movendo até o joelho alcançar flexão de 140 graus de flexão no joelho, o ângulo entre o segmento perna e o segmento coxa, né? E a fase concêntrica do movimento até a extensão total do joelho, que caracteriza 0 graus de flexão do joelho. Já o outro grupo, que foi o grupo parcial, fez a fase excêntrica do movimento até 90 graus de flexão do joelho. Então, o ângulo entre segmento coxa e segmento perna teria que formar 90 graus, e esse foi o critério para finalizar a fase excêntrica do movimento. Já a fase concêntrica do movimento foi até a extensão total do joelho, que caracteriza 0 graus de flexão do joelho. E essa mensuração entre segmento coxa e segmento perna, eu vou traçar aqui para vocês. Ó. Aqui a gente tem o segmento coxa, tá? Acima do joelho é segmento coxa, e abaixo do joelho é segmento perna. Então, o ângulo entre o segmento coxa e o segmento perna, que é medido na maioria das vezes na face posterior do joelho, caracteriza esse ângulo de 90 graus, e esse mesmo comportamento foi utilizado aqui para o grupo que fez até 140 graus, perfeito? Então, pessoal, o que diferenciou os grupos foi a amplitude da fase excêntrica. Já a carga de treinamento, ela foi igual para os dois grupos. Então, como foi executada? Olha lá, então, o treinamento foi realizado 2 vezes por semana durante 10 semanas, então, tempo de intervenção curto, né? 2 vezes por semana. Na primeira semana, eles foram realizando uma progressividade de carga. Por quê? Os indivíduos eram destreinados, então não podia começar com uma carga de esforço muito grande. O risco de ter uma lesão ou ter algum incidente durante a intervenção ou durante o estudo, melhor dizendo, é muito grande. Então, na primeira semana, realizaram 3 séries de 10 repetições a 60% de um RM. Então, previamente essa semana, realizavam o teste de um RM, obviamente faziam uma familiarização dos indivíduos com o exercício, com o teste do RM, depois aplicavam o teste do RM. Uma vez identificada essa quilagem, eles aplicavam 60% na primeira semana. Na segunda semana, 3 séries de 8 repetições a 70% do RM, então a carga de esforço ela já foi aumentando via aumento de quilagem, tá bom? Na terceira semana, 3 séries de 8 repetições a 80% do RM. Novamente, se manteve o número de repetições e o número de séries, no entanto, se aumentou a intensidade ou a quilagem de treinamento. Já a partir da quarta semana, pessoal, os indivíduos mantiveram a execução de 3 séries de 8 repetições, no entanto, com 90% do RM, e esse 90% de um RM, ele perdurou durante as outras semanas até fechar as 10 semanas. O ponto importante é que muitas pessoas também, ou melhor dizendo, muitos profissionais não aplico no treinamento dos clientes é a progressividade na quilagem. E como foi feita essa progressividade na quilagem? Quando os indivíduos conseguiam, olha o ponto importante, conseguiam realizar 3 séries com 8 repetições, eles conseguiam completar as 8 repetições ao longo das 3 séries, na próxima sessão se aumentava em 5 quilos, se realizava esse aumento de 5 quilos na quilagem, e consequentemente na carga de esforço como um todo, perfeito? Então, de modo geral, essa foi a metodologia do estudo, perfeito? Então, novamente, diferenciou somente entre os grupos a amplitude da fase excêntrica do movimento, lembrando que o grupo agachamento a fundo flexionou o joelho até 140 graus de flexão. Já o grupo que fez o agachamento parcial flexionou até praticamente 90 graus de flexão no joelho. Vamos aos resultados. Perfeito, vamos lá. Passando aqui adiante, pessoal, a gente tem o resultado para o grupo grupo muscular quadríceps. Entenda o grupo muscular quadríceps analisado, foi reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio e vasto lateral.
tá? E vasto medial. Perfeito? Então, o que foi observado? Via ressonância magnética, que é o padrão ouro para conseguir analisar a hipertrofia muscular, isso é um ponto importante e um dado bem forte desse estudo. O que você observou? Que ambos os grupos, que ambas as execuções, que ambas as amplitudes de movimento têm a capacidade de proporcionar ganhos significativos para os extensores do joelho, entendam extensores do joelho aqui como grupo quadríceps, tanto para o grupo que fez o agachamento a fundo, barrinha branca aqui, como para o grupo que fez o agachamento parcial, barrinha escura. E esse aumento ficou na casa dos 4,9% até 4,6%. Então, não houve diferença significativa entre as duas amplitudes do agachamento. Então, para o quadríceps, agachar mais a fundo ou não, ou agachar até 90 graus de flexão do joelho, proporciona os mesmos ganhos de hipertrofia muscular. Ponto importante. Um outro detalhe muito importante em relação ao quadríceps, e que eu até citei nas nossas outras videoaulas, de por que o reto femoral não tem uma resposta tão significativa durante o agachamento. Em virtude de ser um músculo biarticular, transitar anteriormente a articulação do joelho e transitar anteriormente a articulação do quadril, o reto femoral não tem, durante a execução do agachamento, tanto fase excêntrica, não tem um alongamento forte, e também durante a fase concêntrica não tem um encurtamento forte. Esse fenômeno ele ocorre em virtude do paradoxo de Lombard. Nas outras videoaulas passadas, a gente entendeu por que esse comportamento, ok? Mas fato é, o reto femoral não tem uma atividade eletromiográfica alta durante o agachamento. Não estou aqui relacionando atividade eletromiográfica com ganhos de hipertrofia, mas, no entanto, quando se analisou de forma crônica, também não se observou ganhos significativos de hipertrofia para o nosso reto femoral que está aqui, vou botar em vermelho aqui, destacado aqui, ó. Então, para ambos os grupos, tanto agachar a fundo como agachar parcialmente, o reto femoral não produz ganhos significativos para esse músculo. Então, não é suficiente somente aplicar exercício de agachamento, exercício multiarticular para o reto femoral. Há necessidade, sim, de aplicar exercícios que são monoarticulares, como, por exemplo, a cadeira extensora ou até mesmo o flexor nórdico reverso, perfeito? Já os outros grupos componentes do quadríceps, vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial, tiveram ganhos significativos que nem mostrado anteriormente, não diferenciaram tanto entre execução com mais a fundo, como execução parcial. Beleza? Passando à frente aqui, pessoal, a gente vai analisar os isquiotibiais agora. E olha lá, os isquiotibiais não tiveram ganhos significativos, não tiveram, reforçando, ganhos significativos, tanto quando se fez o agachamento a fundo, quando se fez o agachamento parcial. Então, ponto importante, somente aplicar o exercício de agachamento, tanto do ponto de vista da execução mais a fundo, como do ponto de vista da execução mais parcial, não é suficiente para produzir ganhos de hipertrofia significativos para os isquiotibiais. Isquiotibiais se entendem como a cabeça longa do bíceps femoral, que foi analisada aqui, semitendinoso, semimembranoso e a cabeça curta do bíceps femoral, que também foi analisado. Perfeito? Mas, pessoal, somente aplicar exercícios multiarticulares como agachamento não é suficiente para produzir ganhos de hipertrofia significativos. E por que disso? A gente já viu na outra videoaula, e o que a gente observou? Que, novamente, com o mesmo comportamento como o reto femoral, os isquiotibiais, os que são biarticulares, semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral na sua cabeça longa, não têm um encurtamento e nem um alongamento forte durante a execução do agachamento, em virtude, novamente, do paradoxo de Lombard, ou seja, os isquiotibiais não têm uma atividade eletromiográfica alta durante a execução do agachamento, assim como o reto femoral, e também não respondem de forma significativa para os ganhos de hipertrofia quando se analisado de forma crônica. Não estou fazendo aqui, novamente, reforçando uma relação direta entre atividade eletromiográfica e ganhos de hipertrofia, mas o fato é que para reto femoral e isquiotibiais, principalmente aqueles que são biarticulares, tá? Um ponto importante, não é suficiente a execução somente do exercício de agachamento, até mesmo para indivíduos destreinados que têm uma capacidade de treinamento muito alta, perfeito? Então, pessoal, há necessidade, sim, de aplicar exercícios específicos para os isquiotibiais, como, por exemplo, cadeira flexora, cadeira mesa flexora, um flexor nórdico,
um good morning, um stiff, entre N exercícios, onde se tem uma estabilidade de uma articulação, por exemplo, a articulação do quadril, ela se mantém em uma posição e só movimente uma articulação. Então, isso proporciona um alongamento forte e um encurtamento forte dos isquiotibiais. Perfeito? Mais uma aplicação aqui. Vamos seguindo aqui, que tem mais resultados para a gente analisar, tá, pessoal? Vamos lá, então. Aqui, os resultados, deixa eu só baixar aqui minha barra de notificação, para os adutores. E aqui os adutores, eles foram analisados de uma forma geral. O adutor magno, o adutor longo e o adutor curto também. E o que foi observado, pessoal? Ambos as execuções, olha que ponto importante, ambas as execuções proporcionam ganhos significativos para os adutores. Tanto o agachamento, então, parcial, como o agachamento a fundo, produzem ganhos significativos após as 10 semanas. Então, pessoal, mas aquela dor que as pessoas sentem mais na parte interna, puxando, mais na parte posterior do segmento coxa, mas localizado na parte mais interna da coxa, muito provavelmente o que está dando essa dor muscular tardia é o trabalho que se produz dos adutores e não dos isquiotibiais, que podem confundir as pessoas um pouco. Tranquilo? Mas ainda em relação aos resultados dos adutores aqui, o que se observa? Que o grupo que fez o agachamento mais a fundo teve ganhos significativamente maiores em relação ao grupo que fez o agachamento parcial. E esse comportamento é totalmente explicável pelaquela nossa aula que a gente analisou em relação aos adutores. Então, o que é? Quanto maior a flexão do joelho, maior a capacidade... Desculpa. Quanto maior a flexão do quadril, maior a capacidade dos adutores em contribuir para o movimento de extensão do quadril, que ocorre durante a fase concêntrica do movimento. Ocorre também uma extensão do joelho, mas também ocorre uma flexão do quadril. Então, quanto maior a flexão do joelho, consequentemente, maior será a flexão do quadril. E essa maior flexão do quadril proporciona um estresse mecânico maior para os adutores, para auxiliar durante a extensão do quadril, ou melhor dizendo, proporciona maior capacidade dos adutores em contribuir para a extensão do quadril. E isso leva, então, parece ser a explicação para os maiores ganhos de hipertrofia quando se faz o agachamento a fundo em relação ao agachamento parcial. Mas, ponto importante, ambas as duas execuções são interessantes para produzir ganhos de hipertrofia significativos para os adutores. No entanto, se busca maximizar, ou seja, envolver mais os adutores e buscar maior hipertrofia dos adutores, a execução mais a fundo parece ser mais interessante. No entanto, pessoal, um ponto importante aqui, agora, é analisar se o indivíduo consegue manter principalmente as curvaturas naturais fisiológicas da coluna vertebral ao executar esse agachamento mais a fundo e manter uma técnica de execução segura. Não desequilibre com a execução mais a fundo, não perca a técnica de execução e principalmente o posicionamento pélvico e não altere o posicionamento da coluna vertebral. Se caso isso não ocorra, o agachamento mais a fundo e quando se busca essa maximização dos ganhos de hipertrofia dos adutores, parece ser uma estratégia bem interessante para acoplar ao treinamento. E por fim, pessoal, para a gente analisar aqui agora, a gente vai observar o comportamento que foi identificado para o glúteo máximo. Novamente, ambas as formas de execução tiveram ganhos significativos de hipertrofia do glúteo máximo, tanto o agachamento a fundo, como também o agachamento parcial. Mas, no entanto, como o mesmo comportamento dos adutores, quando se fez o agachamento a fundo, os ganhos de hipertrofia, eles foram significativamente maiores para o agachamento a fundo e foi mais que o dobro aqui, tá, pessoal? Ponto importante. No entanto, aquelas mesmas considerações que eu fiz anteriormente para os adutores, para os indivíduos que buscam uma maximização do envolvimento e dos ganhos de hipertrofia para os adutores durante a execução do agachamento, se faz novamente aqui para o glúteo máximo. Então, analisar, se o objetivo é esse, analisar se o indivíduo consegue manter as curvaturas naturais fisiológicas da coluna preservadas, é ponto importante para definir essa amplitude de movimento, se vai envolver ou não vai envolver tanto o glúteo máximo e os adutores, perfeito? Mas, no entanto, pessoal, o último ponto importante aqui, muitos executantes, muitos clientes nas academias não têm muito essa capacidade de executar esse agachamento muito a fundo, né? Então, trabalhar a flexibilidade, principalmente de glúteo máximo, trabalhar a consciência corporal durante a execução, afastar mais os pés durante a execução, podem ser estratégias interessantes para conseguir alcançar essa maior amplitude, se caso o objetivo for maximizar aqui os ganhos de hipertrofia para glúteo máximo e para adutores. Mas como o agachamento se tem como principal objetivo
aumentar o volume muscular do quadríceps, então a gente tem que ter em mente que ambas as formas de execução, tanto agachar até ângulo mais ou menos de 90 graus de flexão do joelho, ou agachar a fundo, proporciona ganhos similares para quadríceps. Perfeito? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade de colocar aqui embaixo e a gente troca uma ideia em relação a esse estudo. Perfeito? Grande abraço, até mais. Olha só, o Treino em Foco está lançando um curso bala, musculação, guia da prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, os sistemas de treinamento, todo esse mar de informação que nós vamos organizar, traduzindo um curso para te ajudar, que é ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso. Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vais ficar sabendo.